Olá, boa noite. Tudo bem? Aqui acho que já está ao vivo. Sejam muito bem-vindos nessa noite, nessa live do Instituto Proteger. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Moreira Loma, eu sou diretora do Instituto Proteger, sou secretária-geral do Instituto Proteger. E a live de hoje é com a doutora Alexandra, eu já vou colocar ela aqui, que ela já apareceu. Vai entrar aqui. Doutora Alexandra Alguma, seja muito bem-vinda. Oi, Camila, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Também. Tudo perfeito. E aí, Camila, Bom, como então, vocês estão por aí? Todo mundo bem? todo mundo bem, né? Todo mundo com saúde, tá todo mundo bem por aí também. Tudo bem, tranquilo. Só apresentar aqui o Instituto Proteger, então, para começar essa live, né? Para quem não conhece o Instituto Proteger, a gente convida para estar conhecendo o site do Instituto, aqui as redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, e assim consegue conhecer melhor os projetos que o Instituto está envolvido e está promovendo. A missão do Instituto Proteger, para quem não conhece, é buscar a proteção integral das crianças, dos adolescentes, do jovem, do idoso, por meio dessa divulgação de conteúdo, né, e de participação com instituições, né, beneficentes, tem o Banco de Solidariedade do Instituto Proteger. Então, para quem tiver interesse ou curiosidade de conhecer um pouco mais, convido para seguir aqui a página do Instituto Proteger. Hoje a nossa live, então, é uma live muito especial, para mim que sou fã da doutora Alexandra, Idem, do sou fã trabalho. de vocês, adoro o trabalho de vocês. É assim, eu fico muito grata de ter participado lá no comecinho também, junto com vocês, né? Quando o Instituto começou, com o trabalho de vocês, uma a uma, Melissa, você, eu adoro a Melissa. A Melissa é uma irmã que eu tenho no Sul, que eu amo de paixão. Então, assim, o nosso trabalho, de todos nós, né? Eu acho que a gente... o trabalho de vocês não se compara, é um trabalho muito direcionado, com muito amor, muito carinho. E eu, assim, sou muito grata de estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite, muito. Agradeço muito o convite de vocês. A gente agradece, então, a tua presença, a tua disponibilidade hoje nessa noite para estar conversando com a gente. E o tema hoje, né, da nossa live com a doutora Alexandra, que é psicóloga e advogada, que atua nessa área da alienação parental. Abril é o mês, né, que a gente está incentivando e buscando a conscientização sobre a alienação parental pelo Estudo Proteger. Então, quando a doutora Melissa começou a pensar nos nomes, quem poderia falar, quando ela falou o teu nome, eu assim, mas eu conheço o trabalho da Alexandra, inclusive há muito tempo atrás, logo que eu entrei no Instituto, eu fui sorteada e ganhei um livro dela. E é justamente esse o tema Verdade, hoje é da nossa verdade. conversa. Eu vou mostrar aqui, porque eu sou bem chat, aqui ó, tudo em dobro Adoro. ou pela metade. E aí eu tenho até autógrafo aqui, ó. Autógrafo da Ai, que Alexandra, faz 6 chique! anos agora em abril também, que tá aqui. Então, passo a palavra para ti, já colocando o tema para a gente começar o debate. Bom, Camila, eu acho que a gente vem conversando há muitos anos, né? A gente vem trazendo sempre para a sociedade como um todo a ideia do quão importante é para todas as crianças, para um crescimento saudável de um ser humano, ele ter, no curso do seu crescimento, poder ter a convivência com a sua árvore genealógica toda, ou seja, ela poder conviver de uma forma equânime, tanto com os pais, quanto com as mães, quanto com as famílias extensas. Né? O quanto isso é importante para o crescimento das pessoas, né? A gente tem que lembrar que essas crianças vão ser adultos um dia. E como é que a gente sente, e aí a gente tem que trazer isso para a gente, como é que a gente sente a nossa infância se a gente não tivesse pai, se a gente não tivesse mãe, ou um avô, uma avó, né? O quanto é bom isso para a gente. Então, eu acho que o mais importante é a gente, inicialmente, se conscientizar da importância das famílias, como um todo, independente do tipo de família. Eu não estou aqui tratando e nem vou tratar, ai, não, família. Não, olha só, família é família. A minha família pode ser eu e meu cachorro, mas é minha família. Então, a gente tem que trabalhar que o conceito de família é amplo e tem que ser respeitado, independente de crença, religião, qualquer coisa.
Então, a nossa E o ideia... papel de cada membro dessa família, né? A importância de cada... E lembrando que a gente volta a dizer, que é o que a gente repete sempre, né? A contextualização de cada família, cada um está no seu contexto específico e funciona, e tem uma funcionalidade específica. Eu acho que isso é muito importante. Eu estava fazendo uma live essa semana com a Andréia Calçada também, que é fãzoca de vocês, adora o trabalho de vocês. E a gente estava falando justamente da importância da contextualização no direito de família. E da importância de que nós, profissionais, nos dispomos de qualquer preconceito para poder olhar para estas famílias e olhar enquanto profissionais. Para que a gente possa atuar como advogado, como psicólogo, em qualquer processo ou procedimento de família, a gente tem que se despir de preconceitos para poder aceitar e entender o outro da forma que ele é. E aí eu me lembro muito bem que lá atrás, num congresso em Recife, tem já bastante tempo, né? Eu não vou nem dizer quanto tempo, que eu não me lembro mais também. Eu estava conversando com o Maurício, que também é amigo nosso, né? Amigo da Melissa e todo mundo, e a gente dizendo o seguinte: nossa, ele falando para mim, Elê, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Eu falei, não vou escrever livro coisa nenhuma, porque a teoria todo mundo já sabe, eu não preciso explicar a teoria. Aí eu falei para ele, falei, Maurício, eu tive uma ideia. Eu vou fazer diferente. Eu vou escrever um livro infantil. Eu vou escrever um livro infantil, mas trazendo nesse livro o que eu vejo nos processos pelas crianças, para que algum pai ou alguma mãe, ao ler o livro, entenda o que essa criança sente. Então, eu trouxe exemplos no livro. Primeiro que, assim, para não haver problema, eu coloquei no livro o nome da minha filha, dos meus cachorros, do ex-marido, da mulher do ex-marido. Eu falei, vai me processar, então vai processar em família. Então, no livro, é a história de uma menina, efetivamente, que ela se vê no meio de uma briga, né, de pai e mãe falando nos ouvidinhos dela, e ela se vê numa seguinte situação: o que eu faço? Como é que eu vou? Ela apresenta tristeza na escola, como é que ela consegue contar isso para a professora? Aí ela começa a narrar situações que ela passa e que às vezes o adulto não percebe. Como, por exemplo, um caso, que todos esses casos aconteceram em processos nossos, tá? Então eu posso falar com muita tranquilidade sobre eles, não é nenhum inventado. É de uma criança que vira e diz assim: tia, eu vou passar o final de semana na casa do meu pai, e aí ele acha que eu não vejo, mas ele vai lá e tira a bateria do meu telefone para eu não falar com a minha mãe e diz que meu telefone não está funcionando. A criança percebe, entendeu? Então, e assim são outros casos, né? Minha mãe fala mal do namorado da namorada do meu pai fala mal na casa da sua mãe não tem comida, na casa do seu pai tem... Então, as crianças, elas reagem a esse tipo de situação de uma forma muito diferenciada. E é aí que a gente, enquanto seres humanos mais maduros, teoricamente, a gente deveria entender que o nosso comportamento influencia diretamente no que vai acontecer com essas crianças no futuro e na forma que elas vão lidar com as famílias delas. Até te interrompendo um pouco, tem mais propriedade para falar, porque tem essa formação da psicologia, mas quando tu falou ali que a criança vê, e cada vez mais, eles mais novinhos, eles estão vendo, estão entendendo, e mesmo que não se manifeste naquele momento, eles absorvem aquilo e depois tem as consequências de estar refletindo uma fala, né? Exatamente. Que veio Então, e não foi fim. Então, a ideia, quando eu até fiz o livro, que foi até engraçado, né? Porque eu escrevi o texto em uma noite. E aí eu levei 2 meses brigando com o ilustrador, mas brigando mesmo, eu adoro ele, brigando, porque ele queria uma coisa e eu queria outra. Eu dizia, olha só, não adianta você querer, vai fazer do jeito que eu quero ou não vai ser. Ele queria uma coisa e eu queria outra. E a gente levou, eu falei, não é possível, eu escrevi o livro em uma noite. E você vai me levar 2 meses para conseguir desenhar o que eu quero.
entendeu? Mas foi. E ele não entendia. Quando eu dizia, eu quero... Esse foi um desenho que para mim é muito emblemático. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Que é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver. Sim, sim. A menina com os bracinhos A abertos. criança Uhum. sendo puxada pelos dois lados, assim. E o outro, quer dizer, o que, que a criança passa quando ela vem numa sala de uma audiência. E uma coisa que eu fiz, quando a minha filha era muito pequena, eu me separei. Né? E eu sempre me dei muito bem com o pai dela. A gente teve nossas brigas, enfim, é meu amigo, fiz a separação dele da outra mulher. Então, E quando a minha filha era pequena, é óbvio que a gente, às vezes, nós somos seres humanos. Então, às vezes, a gente fala o que não deveria falar e tudo mais. Mas eu fazia uma coisa para minha filha que eu achei muito legal. Eu quis botar isso no livro. Que foi assim, eu peguei uma cartolina imensa. Eu achei lindo esse coração, eu ia Eu comentar peguei depois. uma cartolina imensa, aí eu desenhei um coração enorme. E aí eu peguei várias fotos 3x4, várias, de tudo, de tudo. Foto grande, foto pequena, e recortei de revista e disse, olha aqui, nesse teu coração enorme cabem seu pai, sua mãe, todos os seus avós, todos os amigos da escola, os amigos do balé, os amigos no céu. E fui colocando coisa e dizia, tá vendo, cabe mais coisa, cabe mais coisa, cabe mais coisa. Então você tem que passar para a criança que ela tem o direito de amar a todo mundo. Isso é uma brincadeira que eu fiz e funcionou, entendeu? Eu achei naquela hora, foi uma sacada que eu tive, eu falei, vamos tentar. E funcionou. E eu vejo que, às vezes, quando você fala isso para um cliente, a pessoa para e diz assim, mas... Eu falei, pois é, você está dando a permissão, é uma permissão que você dá para o seu filho amar o outro. Né? E o quanto isso é importante? Eu acho que... O problema é que, às vezes, um deles está muito em conflito, né? O conflito está muito grave e não quer incluir nesse coração, né? Quer, inclusive, tirar qualquer resquício de amor que possa ver que tem um filho pelo outro genitor. Mas você né? sabe qual é a impressão que eu tenho? É que, às vezes, quando você fala isso, a pessoa está tão em conflito, eu já vou dizer logo, olha só, vai se tratar. Eu acho que é por aí. A gente, enquanto advogado, numa causa de família, e eu tenho isso por hábito, todos os meus clientes, ou a grande maioria, desde que eu posso, eu digo, olha só, não dá para você passar, nem você nem ninguém, ileso por um processo de divórcio, de separação, com o filho. Não dá, porque por mais que você esteja convencido de que a melhor forma é a separação, aquilo é triste, é o fim de um sonho, porque ninguém casa para se separar, né? Eu acho que é simples assim. Então, eu acho que a gente tem que se tratar. E o cliente se tratando, ele facilita o nosso trabalho enquanto advogada. Porque ele traz para o processo, ele traz menos raiva, menos mágoa, menos tudo, e que deixa a gente trabalhar melhor. Ou pelo menos inicia, né, a autorreflexão sobre aquilo. O trabalho interdisciplinar é essencial na área de família, né? Psicologia, ciência social, advogado, enfim. Geralmente é um momento de conflito muito, muito acirrado que está na família, tanto que buscam, né, um advogado, enfim. Então, tem que ter a sensibilidade e eu acho, né, a gente também indica aqui para os nossos clientes sempre a busca, um apoio pelo psicólogo, mesmo que às vezes eles não estão muito em conflito, mas tem as mágoas que vão ficando e que podem se tornar coisas maiores, né? E uma picuinha aqui, uma picuinha ali, então o apoio psicológico é essencial Pois é, eu acho que isso, quando a gente consegue fazer com que o cliente faça isso, eu acho que tem algumas dicas, né? E a gente tenta trabalhar essas dicas. É óbvio que existem profissionais que eles preferem brigar, eles preferem por sem número de razões, né? Mas o que acontece? Eles têm que entender que hoje os juízes, os promotores, eles percebem o comportamento. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando as pessoas dizem para mim, você é muito briguenta, você gosta de uma briga. Gente, eu gosto de uma briga, adoro uma briga. Adoro. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a briga não é minha. Eu, enquanto advogada, não estou ali brigando.
Eu estou defendendo o interesse nem do meu cliente. A gente está ali para defender o interesse da criança, mesmo que esse interesse vá de encontro ao cliente que te contratou. E muitas vezes eu já disse isso. Eu falei, olha, eu não consigo mais advogar porque o que você quer vai de encontro ao melhor interesse do seu filho ou da sua filha, enfim. Então, a gente tem que ter esse foco. A gente tem que ter esse foco. Entendeu? Ah, é melhor para essa criança o quê? Eu não posso, enquanto advogada, ter um comportamento de obrigatoriamente querer afastar um pai ou uma mãe de uma criança. Eu tenho que ver o que é melhor para essa criança. E o nosso foco, sempre a gente tem que lembrar que o foco do judiciário, e é uma coisa que eu tenho dito com muita frequência, que a gente tem que tomar muito cuidado com a polarização. Porque hoje nós estamos num momento de polarização que diz o seguinte: toda mãe é boa ou toda mãe é ruim? Todo pai é bom e todo pai é ruim. Olha só, vamos explicar. As pessoas são boas ou ruins. Você tem mãe boa, você tem mãe ruim, você tem pai bom, você tem pai ruim. E você tem os que não prestam naquela família, todos não prestam ao mesmo tempo. E é assim. Só que a gente tem que trabalhar com o material humano que a gente tem, visando a proteção dessa criança. Muitas vezes eu tenho certeza que você, eu e muita gente, dissemos o seguinte: cara, o ideal seria que essa criança ficasse num abrigo. Porque nem um lado presta, nem o outro. Qualquer parente, menos os dois, o pai e a mãe. Exatamente. Então, a gente tem essa consciência. O bom profissional tem essa consciência. Entendeu? E eu acho que é isso. E quando eu digo assim, todo mundo me execra, me xinga, me bate. Eu não suporto mediação. Ponto. Aí começa a xingar. Todo mundo começa a me xingar na hora, né? Todo mundo. E eu vou explicar, mas eu vou dizer por quê. E aí algumas pessoas têm a capacidade de me entender, outras não. Que é a seguinte: eu trabalho, 90% dos meus processos são de alienação parental muito grave. Ou falsas acusações, que envolvem falsas acusações. Nesses casos específicos, esses conflitos não são mediáveis. Não são mediáveis. E aí? Eu ia te perguntar agora isso também, qual a tua opinião sobre... Pois é, aí, como eles não são mediáveis, a gente tem uma seguinte questão importante. O tempo é o melhor amigo do alienador e o pior inimigo da criança. Nós temos, eu não sei aí como é que tá, mas eu posso te dizer aqui no Rio, principalmente com a pandemia, os processos estão extremamente lentos. E os procedimentos extremamente demorados. As perícias demoradas, tudo muito demorado. Então, nos meus processos, eu tenho por hábito dizer, eu não quero mediação, eu não quero, não aceito. Isso não quer dizer que eu não queira fazer acordo. São coisas muito diferentes. Por quê? E eu já ganhei, inclusive, no tribunal. Juiz me obrigando a ir à mediação, eu agravei. Eu falei, olha só, a mediação ela é feita quando ambas as partes têm interesse. Eu não posso perder 3, 4 meses dizendo que eu não quero até se marcar uma mediação. Nesses 3, 4 meses, o meu cliente ou a minha cliente perderam o contato com o filho. Não quero isso. Repito, não quer dizer que a gente não possa fazer acordo a qualquer momento. É outro assunto. Mas o juiz, ele está ali, e eu acho que isso é importante para o profissional. Você vê, o juiz está ali para decidir, não é para terceirizar. Não é para dizer, vai para a mediação resolver lá. Se não resolver, a gente vê o que faz. Aí não resolveu, bota numa conciliação. Também não resolveu. Então, vamos fazer perícia? Olha só. E isso você perdeu 1 ano. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar... Era a data para ter disponibilidade do exatamente Porto Alegre, mas não, mas central de mediação, para a agenda do juiz, para a agenda dos avaliadores. E a pandemia também daí supercarrega, os profissionais estão em home office ou estão com algum problema. E aí eu não sei o que você vê aí, mas o que eu vejo aqui no Tribunal de Justiça, lá vou eu apanhar de novo, os mediadores são muito despreparados.
A mediação externa pode até ser que funcione. A do tribunal não funciona. E se quiserem brigar comigo, pode brigar à vontade. E é fato, não funciona. Os mediadores são despreparados. Eu já peguei mediador em ação, em processo de guarda, dizendo o seguinte: ah, gente, vocês estão brigando, não tem guarda compartilhada, não tem que fazer guarda compartilhada. Eu levanto e vou embora. Aí eu que sou brigona. Mas eu não estou ali para ouvir besteira. Entendeu? Uhum. E nem... esse é o problema. A diferença é que todo mundo pensa o que eu falo, mas eu falo. A diferença é essa. Um monte de gente já falou: ah, eu tenho vergonha de dizer que eu não gosto, não acho que mediação sirva para tudo. Mediação não foi feita para substituir decisão de juiz. Ponto. Número 1. A mediação ela foi criada para auxiliar os profissionais, na tentativa de um melhor acordo. Porque é óbvio, e eu digo isso para todos os meus clientes: olha só, no momento que você permite, tá, que um terceiro decida a sua vida, você está assinando um atestado de incompetência. Mas se você quer assinar seu atestado de incompetência, bacana, vou te ajudar a resolver o problema. Porque ninguém melhor, eu sou casada com você, ninguém melhor do que nós duas para saber que horas você chega, que horas eu chego, o dia que eu trabalho, o dia que você trabalha. Concorda comigo? Então, não tem jeito, não tem jeito. A gente precisa entender que naquelas famílias nós somos os melhores para decidir o que nossos filhos precisam. Mas se nós não conseguimos... Eu vou fazer uma observação aqui e uma pergunta que até a doutora Melissa aqui, que é o presidente do Instituto Proteger, colocou para a gente, que é importante o debate. Primeiro, colocar sobre a mediação, né? Eu acho que em tudo que é área, a gente sabe que tem profissional qualificado, preparado, e tem profissional que não é. E a mediação funciona, mas como tu disseste, tem casos que não funciona, que não vai funcionar. Exatamente. O conflito ultrapassa a capacidade de as partes mediarem, né? Tanto que estão em pé de guerra no processo e não tem juiz, não tem conciliador, não tem mediador que consiga resolver. Mas, né, vou passar esse ponto polêmico, vou pular aqui para a pergunta para a doutora Melissa, que ela colocou: quando o adolescente não quer ir, o que você quer? Indica que está em conflito de lealdade e implantação de falsas memórias. Olha, eu vou dar um exemplo de um caso concreto. Eu hoje tenho um caso concreto de 2 adolescentes, gêmeos de 15 anos, que estão num conflito de lealdade absurdo. Tá claro que é uma criação da parte que está com a guarda fática deles. É uma criação dessa parte, com uma série de falsas acusações, uma série de coisas. O Ministério Público percebeu, o desembargador percebeu e deu uma multa de R$20 mil para a mãe, para cada vez que essas crianças não forem. Não é porque ele é adolescente que ele tem o direito de decidir. Se ele não decide se vai à escola ou não, ele não decide se vai na casa do pai ou da mãe. Isso para mim é fato. Essa história: ai, meu filho tem 15 anos, não quer ir. Ele paga as contas dele? Não, né? Então, eu lamento muito. Então, pior ainda é uma mãe ou um pai me dar esse argumento que eu vou dizer para eles: espera aí, então você quer dizer que seu filho está mandando, está tomando as decisões que deveriam ser de adultos? Eu acho que a gente tem que primeiro entender quais são os nossos papéis. Isso é uma coisa que eu brigo muito. Isso não quer dizer, gente, vou repetir, que a gente não ouça os nossos filhos. Não respeite os desejos dos nossos filhos na medida do que seja racional. Entendeu? Então, se esse seu filho de 15 anos disser: olha, mamãe, eu não vou mais à escola porque eu não quero, você vai fazer o quê? Você vai correr o risco de ser processada num conselho tutelar ou numa vara da infância? Então, por que então, se essa criança, esse adolescente não pode pode ter esse direito de não ir à escola respeitado, por que ele tem esse direito de dizer que não quer ir com um dos genitores? Porque isso faz com que você se sinta bem de alguma forma.
Então, eu respeito parte dos desejos e parte eu não respeito. Então, eu sou assim, eu sou um pouquinho mais radical com essas coisas. Eu acho assim, não paga as suas contas, não tem o direito de decidir sobre coisas importantes. E não cabe a ele essa decisão, porque no momento que você passa para uma criança ou para um adolescente a decisão, esse tipo de decisão, você sobrecarrega ele com uma responsabilidade que ele não tem capacidade emocional para suportar. Às vezes a gente não tem, a gente adulto tem que tomar uma decisão para um filho e não sabe se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Como é que eu vou permitir Isso que uma pode criança... gerar até o conflito de lealdade, né? Porque aí... Não, mas isso já é gerado pelo conflito de lealdade. Essa manifestação de vontade que corrobora com a vontade de um dos genitores ou de um guardião, porque às vezes não é genitor, às vezes é mãe, às vezes é avó, é avô, é tio, depende. Isso é conflito de lealdade. Entendeu? Que é aquela coisa, eu sou leal àquele que está mais próximo de mim. Ou que está sofrendo mais, né? Ou que finge que está sofrendo mais para buscar essa lealdade, essa pena. Entendeu? Que eu ia colocar que às vezes se esquece que a criança ou adolescente, principalmente adolescente, né, que vai tentar manifestar mais a vontade, ainda é o ser humano em desenvolvimento, ainda não tem o discernimento completo, ainda está evoluindo e precisa justamente daqueles mais próximos, dos parentes, dos profissionais da educação, dos pais, dos avós, para estar auxiliando a entender o que é certo, o que é errado, o que fazer, as obrigações, direitos, deveres, enfim. E aí se coloca nesse meio do conflito, não, tu não vai com teu pai, tu não tem com teu pai, tu não quer ir, então não vai. Melhor, vamos ficar aqui comer pizza hoje, né? Vamos fazer um negócio que tu gosta, fica aqui. Então, instaura essa chantagem, não digo chantagem, né? Mas manipula. Mas o adolescente, assim como a criança, aliás, o ser humano é manipulador. É óbvio que se você me oferecer um prato de salada ou uma pizza, eu não vou pensar 2 vezes, até porque eu detesto salada. Entendeu? Salada, então, né? Detesto, eu vou comer a pizza. Se você oferece... bem gostoso. E aí você pega um adolescente que está viciado no telefone, fica o dia inteiro no telefone. E aí o pai, como é o caso desse meu cliente, mora numa fazenda e tem uma vida que é muito mais rural e desapegada às questões. Esse adolescente não quer ir, porque não atende ao interesse dele naquele momento. E isso não quer dizer que o pai seja ruim ou que a mãe seja ruim. Mas o adolescente, assim como a criança, e o ser humano em geral, mas na adolescência isso eu acho que fica mais exacerbado, ele é interesseiro. Mas é interesseiro, sim. Gente, não é para levar isso a mal, mas é para a gente entender que ele coloca o interesse dele em primeiro lugar. Ele prioriza. Ele não gosta de ser contrariado. Eu também não gosto, mas eu já sou adulta, viro as costas e digo, tá bom. Mas alguém tem filho adolescente aqui, sabe disso. O adolescente tem sempre razão, não quer ser contrariado, não quer ser mandado. Então, é muito cômodo para uma das partes que quer conquistar essa lealdade, chegar e dizer assim, faz o que você quer, você decide. Você coloca na mão de alguém que não está preparado uma decisão que não cabe a ele. E aí, lá na frente, essa responsabilidade pode gerar culpa. Porque ele dizer, poxa, eu não quis ver meu pai, eu não quis ver minha mãe, ele morreu, ela morreu, eu perdi o contato. A culpa foi minha. E aí isso vai gerar uma culpa. Então, a gente tem que pensar nas consequências futuras. Porque tudo que acontece na infância e na adolescência tem reflexo no futuro. Isso é como se fosse cada dia, se a gente pensasse, cada dia de uma criança é um tijolinho. A gente vai colocando aquele tijolinho para quando ele tiver 18 anos, construir um prédio. A gente pode construir esse prédio com uma fundação firme, ou a gente pode construir esse prédio em cima de uma areia movediça. Aí a gente, adulto, é que vai escolher, gente. A gente tem a responsabilidade de ajudar nossos filhos a construir a personalidade deles. E é importante que a gente entenda isso, né? Essa coisa o tempo inteiro de a criança vai esquecer.
canso de ver em processo a criança, a mãe ou pai insuflando a criança a fazer alguma coisa. Ah, doutora, vai crescer, vai esquecer. Não esquece. Sinto informar que não esquece. Entendeu? Eu acho isso importante. Eu acho que é importante a gente ouvir nossos filhos, sim, e chegar para eles e dizer, mas por que você não quer ir na casa do seu pai? Por que você não quer ir com a sua mãe? Até para que a gente possa saber o que ele está nos dizendo. Ah, eu não quero lá porque a internet é ruim. Ah, não enche meu saco, vai do mesmo jeito. Ah, eu não quero ir lá porque ele me dá urtiga para comer. Ah, então peraí, vamos perguntar o que está acontecendo. Ah, ele me tranca no quarto, amarra meu pé e não me deixa comer. Então, vamos perguntar o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem... É óbvio que eu estou dando exemplos exagerados, mas a gente... o que eu estou dizendo é que não é para a gente não ouvir os nossos filhos. É para a gente ouvir e contextualizar a fala deles. E não usar os nossos filhos para satisfazer nossos próprios desejos. E sobre isso é interessante, eu não sei se você viu, eu acho que fica aí uma dica, um filme chamado Fuja. Você viu? Vi. Muito bom. Vi É sensacional. A gente falando de uma pessoa satisfazer o desejo através de um filho, né? É um filme que fala sobre a síndrome de Munchausen por procuração, a by proxy, né? E é sensacional, vale a pena assistir. Fica uma dica, porque isso acontece muito em processo de família, tá? Esse tipo, talvez não naquela gravidade toda, né? Aquilo realmente é baseado num fato real dos Estados Unidos, que deu origem àquela série The Act, né? Então, é tudo, mas acontece. Tem pais, tem mães que provocam doenças nos filhos, provocam sintomas nos filhos para se demonstrarem indispensáveis àquelas crianças. E eu já vi isso acontecer. Né? Eu já vi isso acontecer em processo várias vezes. Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de litígio que a gente conduz. Repito que não quer dizer que... Para quem não viu o filme ainda, só né, dando contexto, sem dar o spoiler, trata da relação de uma mãe e de uma filha e a questão da necessidade uma da outra e a dependência pelas doenças, enfim. E o final é muito bom. Não, o final é sensacional, vale a pena assistir. Eu acho que é uma coisa que... E para quem não sabe, ele faz muito, tem muito, e muito processo meu, muito processo. Eu já vi isso acontecer. Por exemplo, e é bom os advogados ficarem espertos, porque isso acontece muito. De toda vez, por exemplo, que a criança volta... Isso aconteceu no processo meu. Toda vez que a criança voltava da casa do pai, a mãe levava a criança no médico. Todo dia seguinte. Chegava no domingo, segunda-feira, levava no médico. E olha, doutor, meu filho não dormiu a noite inteira, teve febre e vomitou. A criança lá pulando no consultório, né? De um lado para o outro. Aí o médico botava na ficha. Mãe relata que a criança veio da casa do pai, não dormiu, não sei o quê. Daqui a 15 dias, mesma coisa. Mais 15, a mesma coisa. No final de 6 meses, a ficha era desse tamanho. A mãe pegou a ficha, a cópia, juntou no processo e disse o seguinte, olha só, o pai está, ao menos, abusando psicologicamente dessa criança. Olha o que acontece toda vez que ela volta de lá. Então, a partir do relato da mãe, não é nem um sintoma, alguma coisa que a criança... Então, isso é uma coisa importante. É isso. A criança apresenta sintoma, não sei. A mãe relata que a criança apresenta sintoma. Isso é uma coisa que os médicos deveriam tomar cuidado quando escrevem. Eles devem... Mãe relata que... E não criança com diarreia, criança vomitando, criança... Isso faz toda a diferença. Eu já peguei processos que a gente derruba o relato da mãe ou do pai com base numa ficha bem feita. Entendeu? Então, é muito... A gente tem que ter um olhar... O advogado de família, ele tem que ter um olhar além família. Ele tem que ter um pouco do olhar do psicólogo, um pouco do olhar clínico, um pouco do olhar do assistente social, ou se cercar de bons profissionais que auxiliem nesse trabalho. Né? Eu acho que essa é a grande coisa. A gente não trabalha sozinho, né? Quem trabalha na área de família sabe que a gente não pode trabalhar sozinho. Então, eu sempre peço para os meus peritos, quando vem alguém para mim contando uma história,
peço para uma psicóloga, indico para a Andréia, para a Tamara, para quem for, indico para alguns psicólogos, digo, olha só, dá uma olhadinha aqui, vê o que está acontecendo. Sabe, tem eu estou vendo aqui uma pergunta, não sei se você está vendo, até um comentário, né, da Rita. Eu ia voltar agora aqui, mas pode ler, ela então. falando que as crianças não estão preparadas para decidir o que querem ou não fazer. Se elas tivessem maturidade, não seriam crianças, e sim adultos. É exatamente isso. Entendeu? Criança gosta de limite e gosta de saber que tem alguém para dizer não. É isso. Rita é uma educadora e até uma amiga minha, uma grande amiga minha, e tem 3 filhos, adolescentes. Então, ela pode falar isso melhor do que ninguém, né? Porque o adolescente, ele precisa do limite. E a gente tem que dar esse limite. Entendeu? Então, Alexandre, voltando à questão da mediação, só porque eu deixei passar duas colocações aqui. A nossa diretora também aqui do Instituto Proteger, a doutora Isis, referiu que a triagem do conflito é realizada de forma errada. E a mediação é mais um meio à disposição, mas nem sempre é o adequado, dependendo do caso, né? Como tu colocaste, tem casos muito graves de alienação, acusação, denúncia, e não adianta querer botar uma mediação para os conflitantes chegar a um acordo. Mediar não é possível. É exatamente isso que a gente está falando, que o bom mediador é aquele, assim como o bom advogado, é aquele que sabe até onde ele pode ir. Entendeu? A pior coisa do mundo é a gente pegar um profissional do outro lado que acha que pode tudo. Eu digo, pelo amor de Deus, tomara que do outro lado tenha um advogado bom, porque o advogado bom sabe que ele pode ir até um determinado ponto. Ele não orienta errado o cliente. Né? E o mediador, e aí eu volto a dizer, gente, eu falo uma coisa e vou repetir. Eu digo que conflitos graves não são mediáveis, porque eu acho, e aí eu uso o termo perda de tempo, mas não é perda de tempo no sentido pejorativo. É perda do tempo de convívio de um pai com um filho ou de uma mãe com um filho, nesse período grande entre o ajuizamento da ação e até uma realização de uma mediação completa. Porque quando alguém quer procrastinar, o que ele começa a fazer? Não comparece a primeira, diz que está doente, aí vai levar 2 meses para marcar de novo. Então, às vezes, você perde 6 meses, 1 ano, para chegar lá na frente, a parte diz e fala, não quero fazer acordo. Sim. Não, e são mais de uma sessão, né? Então, para quem não está habituado, tem uma primeira sessão, depois pode-se marcar o individual com cada um, daí dependendo de conforme for, marca mais de uma sessão, e aí vai, 15 dias, enfim, até conseguir marcar a próxima e não tem agenda, falta horário. Então, claro, o trabalho dos mediadores é muito importante, inclusive isso pode ser uma perda de tempo para eles, que poderiam estar mediando e resolvendo outras questões, do que estar preso num caso que realmente não vai evoluir. E uma outra colega colocou aqui, perguntou o que você acha da oficina de parentalidade, se ela é um bom instrumento. Aqui, pra gente, às vezes é, às vezes não, depende do caso, né? Então... Pois é. Aqui tem alguns juízes mandam, outros não, e eu vou repetir para vocês. Eu acho que tudo isso pode ser um trabalho paralelo ao bom andamento do processo. Ele não pode, nenhuma dessas funções pode suspender o andamento do processo. E é aí que está a grande questão. Quando você suspende o processo, aí começa, vamos fazer a mediação, vamos para a oficina de parentalidade. Eu acho o seguinte, continua o processo e vamos, em paralelo, tentar um trabalho. Acho super válido. Acho super válido. Agora, não dá, repito, eu não permito, e não permito mesmo, eu entro com agravo em processos graves, que você não tem contato, ou que tem falsa acusação, seja de Maria da Penha, seja de abuso, eu não permito que o processo paralise. Entendeu? Porque o prejuízo para aquela criança e para a parte que está alienada é muito grande. Mas tem juiz que não gosta disso. O processo por si já é, né, de costume moroso por todo o número de processos que a gente sabe que tem em todo o Brasil, em todas as várias de família, acúmulo de demanda, enfim. Então, a criar mais obstáculos para estar dificultando, vai né, aquele outro parente, a família extensa, na verdade a própria criança, o próprio adolescente não está tendo acesso a uns genitores, ou a mãe, ou o pai, ou enfim, ou a outra mãe, outro pai, a família extensa. O tempo, como tu disseste no começo, é o inimigo da criança e é um amigo de quem está alienando, né? De quem está
afastando, prejudicando essa relação. Então, eu acho assim, eu continuo achando, os juízes, meus amigos, brigam comigo, mas eu também não ligo, pode brigar. Porque eu acho assim, o juiz está ali para decidir, não está para terceirizar. Ah, mas a lei fala que tem que ir para mediação. A lei fala que deve ir preferencialmente para mediação ou conciliação, dependendo do caso, e desde que as partes queiram. Se você já tem uma parte dizendo eu não quero, não adianta, gente. Não vamos perder tempo, vamos tocar o processo. É em prol da criança. É em prol da criança. Então, a gente precisa entender que a gente precisa agilizar os processos. A gente não pode ter um processo de guarda que dure 8 anos. Não pode. Eu tenho vários. Eu tenho processo de guarda que as crianças ficaram maiores de idade, e aí eu falei, obrigada, excelência, não precisa mais dar sentença não, valeu. Entendeu? Infelizmente é uma verdade, né? Então, não é assim que a gente precisa trabalhar. A gente tem que ter outro foco para trabalhar. A gente tem que trabalhar de forma mais efetiva, mais proativa. Entendeu? Por quê? Porque voltamos à questão do tempo. O tempo urge para uma criança. E às vezes, como tu referiu, quando chega à maioridade, quando chega na adolescência, até na vida adulta, de repente o que aconteceu lá na fase de desenvolvimento, o tipo de alienação que aconteceu, não, é irremediável, né? Não vai ter mais volta. Durou, fez 18 anos, fez mais, enfim, acabou aquela relação, perdeu o vínculo total com os genitores ou com a família. E o tempo não volta, tu perdeu toda uma fase do teu filho, enfim, da O tempo não volta, é exatamente isso. Ia morrer também, às vezes mais velho, enfim, e acabou, não tem mais aquele filho, perdeu o vínculo, perdeu o tempo e não tem o que fazer para voltar. Então... Mas é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, o foco, o nosso foco. Eu acho que tem pontos muito. Para ser advogado de família, eu acho que você tem que, primeiro, gostar. Segundo, gostar de sofrer. Não, olha só, não tenha dúvida. Você tem que gostar do que faz e gostar de sofrer. Entendeu? Terceiro, você tem que ter vocação. Não é o tipo da advocacia que você diga assim, eu vou fazer para ganhar um dinheirinho. A gente vai fazendo. Não é. Entendeu? É uma advocacia que você tem que ter vocação. O advogado de família é aquele advogado que, lamentavelmente, vai ter o cliente no WhatsApp 30 horas por dia. Você vai ter... Às vezes eu tenho vontade de jogar meu telefone no chão e pisar em cima. Entendeu? Eu tenho cliente... De noite, final de semana, feriado. Mas eu tenho cliente que eu bloqueei no WhatsApp. Falei, você não tem educação para ter meu WhatsApp. Bloqueio mesmo. Entendeu? Bloqueio e digo, não dá. E ele, você não vai me liberar? Não, nunca mais. E não libero mesmo. Entendeu? Porque não é urgente. Então, eu não libero. Então, eu acho que a gente tem que saber que a advocacia é igual a médico, a pediatra. Você tem que saber que você tem uma urgência diferente dos outros ramos do direito. Não é um acidente de carro, não é uma briga de vizinho, não é um juizado. Entendeu? A gente precisa entender isso. Então, esse é o primeiro ponto. A gente quer isso pra gente? A gente tem essa vocação? A gente gosta do que faz? Então, assim como tem que ter acessibilidade também, né? Para saber assim como vocês gostam do que estão fazendo, vocês fazem um trabalho lindo aí. E você, olha só, assim como eu, a gente está aqui agora à noite falando, batendo papo. Você não está ganhando nada com isso, nem eu. A gente está aqui batendo um papo porque eu gosto do que eu faço, acho legal poder falar do que a gente aprende. Acho o máximo falar do livro, porque eu adoro esse livro, assim, é meu xodó. Entendeu? Porque certamente eu não vou ter saco de escrever mais nada na vida, dá muito trabalho brigar com o ilustrador, entendeu? Então, porque não é o escrever, é brigar com o ilustrador. Então, eu acho que a gente tem que gostar do que faz. Eu todo dia digo, eu queria... uma questão sobre o livro, eu até tinha visto antes. Esses dias eu publiquei, eu acho que não sei se foi pelo Proteger ou pelo meu perfil pessoal, postei uma foto do teu livro para divulgar a live. E teve uma pessoa que me respondeu, que é filho de pais separados e hoje é maior de idade, e ele falou assim, como eu queria que meus pais tivessem lido isso antes.
Porque ele passou por um conflito e, às vezes, mesmo sendo adulto, tu não consegue te distanciar e ver que aquilo tá afetando de forma negativa, tu não consegue ter maturidade, mesmo com os profissionais. E o livro, ele é didático para criança e para adulto. Às vezes o adulto não enxerga. E aí chega no final do teu livro, quando vem a peça lá das crianças, às vezes realmente precisa disso, que a criança demonstre didaticamente o que está passando, ou um desenho no livro, para que os pais ou os envolvidos no conflito consigam enxergar. Às vezes é uma bobagem, né? Tão pequenininha para você entender, né? Mas a ideia é essa, é quando um pai ou uma mãe lesse o livro para a criança à noite, ele falasse, pô, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo isso? Sabe, sim, será que meu filho sente isso que eu faço assim? Será que ele entende que quando eu digo de lá de trás, ai, não tem danoninho porque seu pai não pagou a pensão? Isso acontece, gente. Isso acontece muito. Entendeu? A gente sabe disso, a gente vê isso o tempo inteiro. Né? Então, a ideia do livro era justamente... E o título foi uma sacada engraçada, né? Porque eu dizia, gente, seu filho pode sempre ter 2 casas, 2 festas de aniversário, 2 tudo, ou pode ter a metade de tudo. Porque sabe o que acontece? Quando ele tem um só, na verdade, ele não tem nada. Porque aquele um não pode ser referência única. É óbvio que você vai dizer, Alexandra, também tem mãe que cria filho sozinho porque o pai morreu. Tem pai que cria... Não é disso que eu tô falando. Ele cria sozinho, mas a raiz está lá. Você tem a raiz do outro. Criança não é feita de um gene só. Não adianta. Precisa de pai e mãe para fazer uma criança. Fazer geneticamente, que eu estou falando. Uhum. E nós estamos falando de pai e mãe simbolicamente. Eu não estou dizendo que não possam ser 2 mães, 2 pais. Não é isso. Eu estou falando pai e mãe geneticamente. Então, a gente precisa entender que as crianças têm que conviver, têm que vivenciar. E elas vão se adequar às realidades. Você tem, às vezes, uma mãe muito rica, um pai muito pobre. Uma mãe permissiva, um pai... Gente, eu repeti, tô falando mãe e pai, mas pode ser mãe e mãe, pai e pai, avô e avó, periquito e papagaio, pode ser o que for. Eu tô falando didaticamente. Uma avó, né? Porque às vezes é criada pelo avó, pai, exatamente, mãe, um avô e uma avó, eu tô falando didaticamente, entendeu? Então, pode ter um lado muito, muito presente, o outro lado muito ausente. Isso não quer dizer que esse lado ausente não traga alguma coisa para essa criança nesse crescimento dela. Até essa ausência é importante para ela saber, para ela crescer. Ela vai saber lidar com a frustração. A criança precisa se frustrar para crescer. Isso é psicanálise pura. A gente só aprende quando houve um não. Entendeu? Então, é simples. A gente precisa aprender. Eu sempre disse o seguinte, né, com as minhas manias malucas, eu sempre disse, olha só, todo pai e mãe, antes de ser pai e mãe, devia fazer um curso e uma prova para saber se podia, porque só pode ser pai e mãe se soubesse separar. Mas é verdade. Uhum. Gente, passar no cursinho do pai e mãe ali antes de casar, sabe aquele cursinho que dá na igreja lá? Pois é. Então tinha que ter um cursinho de separação antes também. Uma vez me chamaram para escrever uma coluna numa revista de noiva. Aí eu, assim, do meu jeito fofo de ser, fui lá e escrevi o seguinte, olha só, não adianta pensar só em flor, em doce, não. Vamos pensar aqui na realidade. Se você se separar, como é que vai acontecer depois? Tudo bem, foi a única, não me chamaram de novo, né? Porque eu só falei de separação, não falei do que as pessoas queriam ouvir. Só que eu expliquei o seguinte, qual é a diferença que faz de você estudar o regime de bens antes de casar? Coisas importantes que as pessoas deviam se preparar, porque uma coisa que eu tenho em mente é todo mundo entra numa escola sabendo que ela vai ter um ciclo naquela escola, vai acabar, ele vai se formar. Depois você vai para uma faculdade, você tem um ciclo na faculdade, aquele ciclo vai acabar. Você vai para um emprego sabendo que em algum momento você pode ser demitido ou sair daquele emprego. Só que todo mundo se casa achando que é para sempre.
Então você não Porque senão não admite. casar, né? Porque se Não, fosse olha pensar que só, vai. eu vou dizer para você, eu já casei várias vezes, não vou nem falar quantas assim, porque pega mal. Várias vezes. Mas eu sempre acho o seguinte, você tem que ficar casado enquanto você estiver feliz. Enquanto você fizer o outro feliz. Você terminar um casamento não é fracasso. Aquele casamento, aquela união, foi boa enquanto durou, gente. As E isso é uma pessoas... coisa importante de se observar, né? Porque uma relação ruim afeta diretamente os filhos, né? Se eles estão em Exatamente. conflito, até o Instituto Proteger recebeu a doutora Vivian Lagos no mês passado, não, ano passado, agora já não me lembro, e psicóloga que trabalha bastante com a gente no escritório, e foi falado disso, uma relação ruim que é mantida no meio de brigas e conflitos, É enfim, isso muito afeta pior que uma diretamente crianças. separação. É muito melhor separar e ficar resolver os problemas do que estar submetendo a criança adolescente a um ambiente Eu não litigioso tenho dentro de casa, dúvida. né? Eu não tenho dúvida. Entendeu? Então eu acho assim, quando as pessoas chegam para mim e dizem, meu casamento foi um horror. Eu falei, quantos anos você ficou casada? 15. Eu falei, ah, mas foi ruim 15 Bem, anos, né? Não, foi ruim 15 anos? Ah, não. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá, você casou porque você achou aquela pessoa bacana, porque alguma coisa você viu de bom. Você teve um filho ou uma filha porque alguma coisa. Então, a gente também é advogado, é que eu tenho uma postura um pouco mais firme, né? Enfim, eu não dou muito papo para essa historinha toda de mimimizinho, não tenho muita paciência para isso. Eu digo, gente, vamos ser objetivo. Seu casamento foi maravilhoso, enquanto durou, enquanto foi bom. Acabou, vamos fazer o seguinte, não é porque acabou que o outro é péssimo. Acabou porque tinha que acabar. Então, vamos tirar o foco da pessoa, né? E vamos trabalhar com que... Ah, mas ele fez isso. Eu falei, tá bom, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Tá, mas não teve... Assim, tiveram coisas boas. Então, vamos esquecer o sentimento e tentar trabalhar com o que a gente pode agora. E é assim que eu acho que a gente tem que fazer. Por isso, eu volto ao que a gente disse no começo. O quão importante é a gente orientar nossos clientes a trabalhar isso numa terapia. Porque eles conseguem, às vezes, funcionar melhor no processo. E te facilitam o trabalho e sem deixar com que eles sofram tanto. Né? Eu acho isso muito bacana. Você conseguir fazer uma parceria com psicólogos que consigam orientar ou direcionar os sentimentos dessas pessoas de forma que eles se prejudiquem menos, se boicotem menos e boicotem menos os filhos. Eu hoje ouvi de um cliente que está há meses tentando concordar ele me procurou há 6 meses, eu falei, você vai se ferrar se continuar assim. Não deu outra, ele não fez nada. E aí ele hoje, um médico, virou para mim e falou assim, deve ser muito ruim você ter como cliente alguém que quer perder a ação, né? Eu falei, não, você não quer perder a ação, porque ele diz, eu tenho uma culpa horrorosa e eu não sei por quê. Eu falei, então você trate isso na sua terapia. Eu tenho que te mostrar o seguinte, o que está nesse processo, isso aqui não está correto, isso aqui está correto. Então você tem que definir o que você quer. A gente está ali, eu tinha um psiquiatra que me mandava alguns clientes, ele dizia assim, Alexandre, eu preciso que você defenda ele dele mesmo. Entendeu? Não é do outro, é dele mesmo. Então, às vezes, o nosso cliente boicota o próprio processo de separação e dificulta o nosso trabalho. E não permite... Alexandre, eu preciso só dizer que a gente está chegando para o final, que tem mais uns minutinhos antes que comece, que caia aqui a live. Bom, Então, você só sabe para... que se me deixar falar, eu não paro nunca mais, né? Você sabe disso. Então, vou deixar O você papo falar está muito agora. bom aqui. Eu sei que a gente poderia ficar horas falando, porque, como tu disse, a gente gosta da matéria, a gente gosta de estar falando disso. E, enfim, é um tema muito, muito rico, muitos debates, né, no âmbito psicológico e de direito, mas eu deixo para finalizar agora a tua fala para a gente poder encerrar. Eu acho, assim, primeiro eu queria de novo agradecer o carinho de vocês, agradecer o convite, pessoas que eu amo mesmo, assim, amo a Melissa, é uma irmã e vou repetir 10 vezes, é minha irmã. Queria agradecer a presença de quem está aqui conversando com a gente.
quem está aqui batendo um papo, assistindo, dando opinião, né? Fazendo pergunta. Quando a gente não consegue responder, até fica meio incomodada, né? Porque a gente quer responder todo mundo e não consegue. Estão perguntando se vai ficar gravada. Lenita está aqui, querida. Pois é, eu acho que vai ficar gravado, não vai, Camila? Vai ficar gravado. E depois eu vou vai ter que tentar. encerrar, inclusive, para não perder tempo do Instagram aqui, então, né? Perfeito. Perfeito, querida. Então, olha só, quero agradecer a vocês, foi um prazer enorme. Estou sempre aqui para a gente bater papo, adoro. E quero visitar vocês aí assim que puder viajar. Assim que puder, eu estou indo aí ver vocês. Tá bom? Então tá, Alexandra, a gente agradece muito a tua participação, a tua disponibilidade para estar conversando com a gente. E assim que puder, a gente deseja fazer algum evento, alguma coisa aqui, ou aí também, a gente vai para aí. Eu vou deixar convite aqui para quem não conhece o Estudo Proteger, né? Tá curtindo a página e acompanhando. A página da doutora Alexandra também, que está ali, Prática Direito de Família. Prática Direito de Família. E a gente tem mais 2 lives ainda do Instituto Proteger nesse mês, no dia 22 de abril, às 20 horas, alienação parental na disputa pela guarda, reflexões com o Dr. Marco Aurélio Martins Xavier, que é juiz aqui no Rio Grande do Sul. E dia 29 de abril, às 20 horas, como a educação conjugal e a mediação podem contribuir para o combate à alienação parental, com a Isis e a Bruna Barbieri. Eu estarei estarei nas duas, porque são pessoas que eu amo, amo a Bruna é sensacional. Gente, eu queria agradecer a todo mundo a presença aí e estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Obrigada, Alexandra. Boa noite para todo mundo que ficou até agora conosco aqui. Um beijo, tchau, tchau. Querida. Tchau, tchau. Beijo.